Não é por nada não, mas você sabe que segundo a mitologia grega, sua forma perfeita é redonda, com 4 braços e 4 pernas e 2 cabeças. Então vem que a gente vai falar sobre isso e sobre amor hoje. Olá pessoas, hoje a gente vai falar sobre amor, a gente vai falar novamente de Platão, a gente vai usar o banquete de Platão de novo. E esse texto é maravilhoso, esse texto fala sobre o amor de uma maneira sensacional. Se você quiser, o link do livro vai estar aí na descrição. Se você quiser, já tem um vídeo falando sobre o amor em outro sentido, também utilizando o banquete. E esse livro é maravilhoso. Esse livro conta de quando Platão conta de quando Sócrates foi convidado para um jantar. E nesse jantar, Sócrates está lotado de gente sensacional, gente inteligente pra caramba. E eles decidem homenagear o amor. Cada um vai prestar sua homenagem, falar sobre o amor, falar o que é, o que não é, falar o que quiser, e eles vão discutir o que é o amor, afinal de contas. E é super legal porque a gente começa com Fedro, e Fedro já começa falando do amor de uma maneira sensacional, começa falando que o amor ele é uma das principais criações do universo. Primeiro foi criado o caos, logo em seguida foi criada a terra e o amor. E olha que sensacional, Fedro fala, o amor não tem ancestrais, o amor é uma das primeiras criações, por isso ele é tão importante. E Fedro fala de uma maneira maravilhosa, que eu vou citar com certeza, porque eu adoro citar esses caras, eles são muito bons. Então vamos começar lá. Primeiramente, tal como agora estou dizendo, disse ele que Fedro começou a falar mais ou menos desse ponto, que era um grande Deus, o amor, e admirado entre homens e deuses por muitos outros títulos e sobretudo por sua origem, pois é honroso entre os mais antigos, dizia ele. E a prova disso é que não há ancestrais do amor, e Hesíodo afirma que primeiro nasceu o caos, e só depois a terra de largos seios, de todos os assentos sempre seguros, e o amor. Diz ele então que depois do caos foram esses dois que nasceram, terra e amor. E Parmênides diz do princípio que ele pensou em amor antes de todos os deuses. E você vê que ele já está falando do amor como se fosse um negócio sensacional. Uma das primeiras criações do universo. Isso daqui é antes de Zeus, é antes de Urano, é antes de todo mundo. Isso daqui é na criação do caos. A hora que começa a vida, a hora que começa a energia do mundo, você tem o caos e logo em seguida você tem a terra e o amor. Então o negócio assim, ele já tá pondo ali no topo, falando que não tem para ninguém. Ele já deixa clara a importância. E aí Fedro continua, fala pra caramba. E aí a gente já vai pular ele, porque senão esse vídeo vai ter 1 hora. E a gente vai pular ele e ir pra Pausanias. Acho que é assim que pronuncia, pode não ser. E ele define, Pausanias vai para o outro lado e ele define o que é um bom amante e um mau amante. Amante no sentido de aquele que ama. E é muito legal porque a definição dele até hoje ela se encaixa perfeitamente nos nossos tempos, em tempos de Tinder, em tempos de aplicativos, em tempos de amores líquidos, em tempos de amores com tão pouco a agregar. Pausanias, 2.500 anos atrás, vem falar disso. E olha que sensacional o que ele fala. E é mau amante aquele amante popular, que ama o corpo mais que a alma, pois não é ele constante, por amar um objeto que também não é constante. Com efeito, ao mesmo tempo que cessa o vício do corpo que era o que ele amava, alça ele o seu voo, sem respeito a muitas palavras e promessas feitas. Ao contrário, o amante do caráter que é bom é constante por toda a vida, porque se fundiu com o que é constante. Olha que sensacional o que esse cara tá falando. Pausanias vem e fala que o amor pelo corpo ele é um amor ruim, o amor pelo corpo o cara é um mau amante, ele tá ali por algo que vai acabar, por algo que é inconstante, porque o corpo muda, porque a pessoa muda, as feições mudam, as coisas caem, e Pausanias já vem e fala, isso daí é um mau amante, porque esse amante, a hora que a coisa apertar, ele vai picar a mula, a hora que a coisa mudar, que o amor já não for mais o mesmo, ele, vai embora. Agora, aquele que ama o caráter, aquele que ama aquilo que está além dos olhos, aquele que ama aquilo que é a essência da pessoa, esse é um bom amante, porque esse é um amante constante, porque aquilo sim vai permanecer, aquilo vai perpetuar. Pô, o cara tava lá atrás, ele já tinha entendido. Entendeu?
Se você vai atrás de um amor pelo corpo, não vai ser um bom amor, não vai ser um bom amante. O corpo é efêmero, o corpo muda, o corpo acaba, as coisas mudam. Agora a essência, o caráter, não. Esse é um bom amante. E aí a gente já vem pro próximo, porque esse próximo eu não faço a menor ideia de como é que fala. Eu vou pôr na tela, é Erisímaco, eu não tenho a menor ideia da pronúncia dele, mas vamos que vamos. É um médico e ele vem falando da natureza dupla do amor, ele já vem começando a engatilhar para onde a gente quer ir, vocês vão entender que legal. Ele vem, a parte dele é curtinha também, não vale a pena citar muito, mas ele vem com essa parte. Com efeito, quanto ao amor ser duplo, parece-me que foi uma bela distinção, que não está ela apenas nas almas dos homens, e para com os belos jovens, mas também nas outras partes, e para com muitos outros objetos, nos corpos de todos os outros animais, nas plantas da terra, e por assim dizer, em todos os seres. Então ele já vem falando dessa duplicidade do amor, ele já começa a caminhar para onde a gente quer ir. Mas não é dele que a gente está falando hoje. A gente está falando de Aristófanes, e Aristófanes vem para brilhar, Aristófanes vem sensacional, cheio de energia. Aristófanes vem e já fala, começa que não são dois gêneros, são três. Começa que tem masculino, feminino e andrógeno. Aí você fala, mas o cara tá maluco. Não, não tá. Aristófanes veio aqui para... Ele veio... O que os outros estavam só começando, meio devagar, Aristófanes vem para contar, e essa é a parte da mitologia que eu queria contar, essa é a parte que eu acho sensacional essa história e que vale muito a pena. Então vamos lá. Você tem o masculino e o feminino. O que é o andrógeno? O andrógeno é a mistura dos dois. Pronto. Simples, pô. E Aristófanes até descreve. Ele vem aqui falando, já começa assim. Em primeiro lugar, 3 eram os gêneros da humanidade, não 2 como agora, o masculino e o feminino, mas também havia um terceiro, comum a estes 2, do qual resta agora apenas o nome. Embora ele tenha desaparecido, andrógeno era então um gênero distinto, tanto na forma como no nome comum aos dois, ao masculino e ao feminino. E aí você está falando, pô, mas andrógeno como assim? É um gênero? É o que? A pessoa era um misto dos dois? Ela era dividida? Não, não. Aqui a gente está falando de mitologia, cara. A gente está falando do negócio aqui é lá em cima. O que era o andrógeno? Era um ser diferente. Era a forma perfeita da humanidade, a forma inicial da humanidade. E aí ele vem descrevendo o que era o andrógeno. E olha isso, que coisa diferenciada. Depois, inteiriça era a forma de cada homem. Com o dorso redondo, os flancos em círculo, 4 mãos ele tinha e as pernas o mesmo tanto das mãos. 2 rostos sobre o pescoço torneado, semelhantes em tudo, mas a cabeça sobre os 2 rostos opostos, um ao outro, era uma só. E 4 orelhas, 2 sexos e tudo o mais desses exemplos se poderia supor. Ou seja, a forma original da humanidade é um colado no outro, e é redondo, e tem 4 braços, e tem 4 pernas, e 2 cabeças, e os 2 sexos. E ele vem, eu não vou nem citar isso, mas ele ainda vem falando que o ser humano era incrível, e que ele era forte, que ele era vigoroso, e que ele rodava para se locomover. É sensacional. Aristófanes vem realmente com tudo, ele vem cheio de energia para mostrar que o ser humano era um ser espetacular. Tanto é que ele vem falando disso, e ele fala do ser humano, ele fala que ele tinha cheio de vigor, cheio de sabedoria, cheio de não sei o quê, e cheio de arrogância. E aí você fala, então, mas o que aconteceu? Então, é aí que vem. Essa arrogância da humanidade faz com que os seres humanos queiram construir uma escada para os céus. E eles querem chegar a Zeus, chegar ao panteão e desafiar os deuses, porque o ser humano era incrível, o ser humano era potente, o ser humano era cheio de energia, ele era forte, ele não era igual a gente é hoje. E aí Zeus fica bem pistola, porque o ser humano está desafiando os deuses. E aí Zeus chega com a ideia de, quer saber? Eu vou cortar esses caras no meio. Eu vou dividir o ser humano em 2. E Zeus ainda fala depois, eu vou dividir em 2 e se não der certo eu divido de novo. E aí ele vai ter um braço, meia cabeça e uma perna só. Mas vamos lá, vamos para a parte que Zeus fala. Zeus vem e fala assim, ó. Depois de laboriosa reflexão, diz Zeus, acho que tem um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornando-os mais fracos. Agora, com efeito contínuo,
eu os cortarei a cada um em dois, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos e também mais úteis para nós os deuses, pelo fato de serem mais numerosos, e andarão eretos sobre duas pernas. Se ainda pensarem em arrogância e não quiserem acomodar-se de novo, disse ele, eu os cortarei em dois, e assim, sobre uma perna só, eles andarão, saltitando. Então Zeus fica pistola e corta o ser humano em dois. E aí a gente passa a ser esse ser humano mais parecido, mas não a forma que a gente tem hoje ainda. Então, lembra que eu te falei? A gente tinha as duas cabeças, uma contra a outra, a gente tinha os 4 braços, tinha as 4 pernas. Então, na teoria, esse corte faz com que a gente fique mais parecido, mas ainda tinham diferenças. E aí Zeus pede para Apolo costurar a ser humano novo, e ele explica até, essa é a parte sensacional da mitologia, ele explica até algumas características que a gente tem. Características físicas, que seriam resquícios da nossa época de ser inteiros. A cada um que cortava, mandava Apolo voltar-lhe o rosto e a banda do pescoço para o lado do corte, a fim de que esse contemplasse a própria mutilação e fosse mais moderado o homem. Apolo torcia-lhe os rostos e repuxando a pele de todos os lados para agora o que se chama de ventre, como as bolsas que se entrouxam. Ele fazia uma só abertura e ligava-as firmemente no meio do ventre, que é o que hoje chamamos de umbigo. As outras pregas numerosas ele se pôs a polir, articular os peitos com um instrumento semelhante ao dos sapateiros quando estão polindo na forma as pregas dos sapatos. Umas poucas ele deixou as que estão à volta do próprio ventre do umbigo para a lembrança da condição atual. Então Zeus ia cortando, Apolo já ia costurando, só que tem um porém, eu falei para você, o andrógeno tinha os dois sexos, mas ele, como ele era um ser como um todo, ele não tinha os dois sexos para fora, porque senão ele não ia se reproduzir. Como que funcionaria isso? Eu sei que a gente está falando de mitologia, mas tem uma lógica, pelo menos para eles tinha uma lógica. Como que funcionaria isso? O ser humano se reproduzia igual cigarro, ele se enterrava e se reproduzia, mas agora ele não tinha mais esses órgãos. Então Apolo costurou a gente, ficou algo próximo do que é a humanidade hoje, mas o que acontecia? Uma parte ficava do lado da sua antiga parte e eles morriam de tristeza. Então, essa parte cortada como punição por Zeus, pela nossa arrogância, ficava junto com a outra parte, não tinha o que fazer, não tinha como restaurar, a ideia era essa, e acabava morrendo de tristeza, sem ter como dar prosseguimento à vida, e aí a humanidade começa a diminuir. Mas Zeus, nesse ponto, ele cria uma certa compaixão, e ele resolve isso daí de uma maneira boa, adequada, pelo menos. Tomado de compaixão, Zeus consegue outro expediente e lhes muda o sexo para frente, pois até então eles o tinham para fora e geravam e reproduziam não um ao outro, mas na terra como cigarras. Pondo assim o sexo na frente deles, fez com que, através dele, se processasse a geração um no outro, o macho na fêmea, pelo seguinte, para que o enlace se fosse um homem a encontrar uma mulher que ao mesmo tempo houvesse a concepção da mulher, constituindo assim a preservação da espécie. Mas se fosse um homem com um homem, que pelo menos houvesse saciedade em seu convívio e pudessem repousar, voltar ao trabalho e ocupar-se do resto da vida. Então Zeus olha a gente vendo aquela cena das duas metades tentando voltar a ser uma e não conseguindo e acabando com a chance da gente se reproduzir, porque nós éramos completos. Então, de alguma maneira, a gente ia para a Terra, se enterrava e se reproduzia em si mesmo. Então, Zeus faz essa alteração. E tudo isso vem para esse ponto agora. Você está pensando, pô, mas que história de maluco. Qual que é a ideia dessa história? Qual que é a lição de moral disso daqui? Agora vem a ideia, agora vem a lição de moral, que é a parte mais bonita de longe. O motivo disso é que nossa natureza era assim e nós éramos um todo. É ao desejo e à procura do todo que se dá o nome de amor. Então, conforme a gente vai vendo nessa mitologia, a ideia de que o amor é a eterna procura da gente retornar ao todo, é a eterna procura da nossa outra metade. Então, esse desejo, essa vontade de se sentir completo novamente, de voltar a ser um ser humano completo, todo nosso, voltar para a nossa forma original, isso que é o amor.
Então, quando você vê alguém e sente que ali sim você é completo, ao lado da pessoa, segundo a mitologia grega, essa é a definição do amor. É esse momento em que você encontrou a sua outra metade. E pô, é sensacional. É de um brilhantismo a metáfora em si, a história. Eu acho sensacional. E por que eu quis contar essa história? Por que a gente veio falar disso hoje? O pretexto original desse vídeo era falar sobre amor, falar se o amor era uma escolha ou uma necessidade. Mas aí, a hora que eu comecei a entrar nesse assunto, eu falei, pô, é sensacional, não tem como eu pular isso, eu prefiro fazer um vídeo só para isso. E segundo os gregos, pelo menos segundo Aristófanes, que é o que eu falei, ele vem para brilhar nesse texto, ele é sensacional, ele deixa os outros no chinelo. Só que a gente ainda não terminou o banquete. Então, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa história, se inscreve, deixa um comentário, manda para um amigo, manda para um conhecido, manda para quem você não gosta, fala para a pessoa, perde seu tempo vendo esse vídeo que vai, pelo menos você me ajuda a divulgar meu trabalho. Eu tô adorando fazer esses vídeos, eu adoro falar desses temas. Filosofia é um negócio sensacional e quando a gente mistura com mitologia fica um negócio, parece que mais divertido ainda. E detalhe que a gente nem chegou em Sócrates no banquete. Porque Sócrates, para quem conhece um pouco de filosofia, sabe que quando Sócrates fala é hora que todo mundo abaixa a orelha, é hora que todo mundo fica de boca aberta, porque Sócrates é o grande cara. Ele, nos escritos de Platão, Platão usa essa imagem de Sócrates para poder destilar a filosofia no seu estado mais puro. Então, se você gostou, deixa um comentário aí. Eu quero falar da parte de Sócrates no banquete. Eu não sei se vai ser o próximo vídeo, mas eu com certeza. Eu quero muito saber também que tema que você quer ouvir. Às vezes você tem alguma ideia, alguma coisa que possa ser interessante. Eu tô lendo todos os comentários, sempre que eu posso eu respondo. Sou extremamente grato a todo mundo que está vendo. Obrigado por ver. Tem sido... O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre o amor e foi 4 meses atrás. Então tem sido uma jornada super interessante. Falar desse vídeo, eu revi o primeiro. Então falar desse vídeo, tendo visto como foi 4 meses atrás, é bem legal. Enfim, é isso. Se você gostou, curte, comenta. Obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha se divertido um pouco com o vídeo. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero que tenha te feito pensar. E espero que você tenha uma semana incrível, sensacional, cheia de amor. E logo menos a gente se vê novamente. Ou se amor é uma... Qual é a palavra?